Muito boa noite, bem-vindos ao nosso fechamento diário, nosso fechamento de mercado, dia 7 de agosto, sexta-feira, dia de mercados em alta lá fora, mas pesados aqui no Ibov. Vamos fazer o disclaimer? Não sou analista de valores imobiliários, tudo falado nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando rapidamente minhas redes sociais, para quem não segue ainda, Twitter, Instagram e YouTube. Por favor, deem like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos para que eles possam conhecer aí o Traders Club e vir fazer parte da nossa família. Compartilhando então minha tela com vocês. O Ibov, queda de 1,30%, fechando aos 102.775 pontos, descolados dos mercados externos. Nós vamos ver mais à frente aí o SPX, tá? E conforme eu havia falado ontem para vocês, se desenhou uma probabilidade maior de estarmos no curto prazo desenhando aqui essa congestão, onde vamos testando topo, fundo, né? Vamos ver se a gente consegue testar o topo novamente, até que porventura aconteça o rompimento, seja para cima, seja para baixo. O viés é de alta, tá? A média de 21 continua inclinada para cima, então o viés continua de alta. Mas podemos enfrentar um período mais travado aí nos próximos pregões, ok? Vamos ver aí. E só lembrando, tá? Amanhã, exclusivamente para quem é assinante do Master, fechamento semanal, live de giro semanal às 2 da tarde, tá? Então não percam, vou falar do Ibov no semanal, do dólar, WZ, SPX e vários outros papéis. É uma live mais longa, tá? Onde vocês vão poder pedir papéis, perguntar. Então não percam amanhã às 14 horas, ok? Então esse é a visão que nós temos para o Ibov aí no curto prazo. Estamos aí dentro de uma congestão e precisamos vencê-la, ok? Vamos ver o índice futuro aí como fechou? Vamos ver aí o índice futuro. O índice futuro, deixa eu dar um zoom maior aqui. Vai fechando aí, opa. Esse futuro vai fechando aí em queda de 1,15%, fechando aos 102.680 pontos. Foi um dia bem volátil, né? Perdemos a mínima de ontem, quase fomos lá testar a máxima de ontem, mas veja que a visão segue a mesma do Ibov, a média de 21 inclinada, tá? Estamos sofrendo pressão da média de 9 caindo, da média de 21 inclinada, e não muda em nada a visão que nós temos, que eu acabei de falar para vocês aí no Ibov, tá? Nós temos aqui, ó, nós temos aqui uma congestão a ser vencida dos 100.900 pontos, 101.000 pontos até os 105.500, tá? Então, nós precisamos aí, porventura, uma hora, definir se o rompimento será para cima ou para baixo. O viés continua de alta, tá? Nós, no índice futuro, a média de 200 já foi praticamente testada aí há 4 pregões atrás. Recuperamos, tá? Então nós precisamos definir uma definição no Ibov nos próximos dias. É possível que fiquemos mais travados algum tempo, sim, mais do que alguns dias, talvez 2 semanas por aí. Mas o viés permanece altista, apesar de estarmos nessa região aí de congestão, tá? O volume aí, só relembrando, né? Eu acabei esquecendo de falar do volume. O volume aí foi de 260 bilhões, e no Ibov, só relembrando aí que eu acabei esquecendo de falar, volume um pouco maior do que ontem,
volume aí de 22,8 bilhões na média, tá? Vamos ver o dólar. Dólar forte, quase fechando na máxima, um belo candle de alta e está indo, conforme eu falei para vocês ontem, o viés era altista, está indo testar essa região de 5.462 pontos. Hoje aí alta de 2,03%, fechando aos 5.443 pontos com volume de 170 bilhões, volume na média, tá? Então, por hora, podemos esperar, né, e fica até uma visão muito parecida com o Ibov, né, uma congestão um pouquinho maior, que nós podemos enxergar aqui, tá? Nós tínhamos antes essa congestão que foi rompida, foi testar esse suporte, agora está repicando, então nós estamos trabalhando numa zona de congestão maior. No dólar, fundo topo, né? Fundo topo, vamos ver se ele volta a testar o fundo, tá? E enquanto não se definir se vai romper os 5.460 pontos ou se vai perder os 5.008 pontos, muito provavelmente a gente fique nesse range aí, tá? Nessa zona de congestão no dólar. Legal? Então vamos ver aí SPX, principais papéis. Então, conforme eu mencionei, nós descolamos, né? Dia de mercados descolados. Por quê? Porque lá fora nós abrimos em gap de baixa, mas recuperamos, inclusive superamos a máxima de ontem. Fechamento de 0,06 positivo, tá? O volume hoje foi um pouco baixo, um pouco abaixo da média, fechando nos 3.351 o SPX. E percentualmente estamos muito próximos aí, 1,27% de alcançar a máxima histórica do SPX, tá? Então o viés do SPX está muito forte, está muito bullish, né? Dado que deixou um martelo na 21 e depois no dia 31 de julho teve uma fortíssima recuperação, né? E nos últimos 5 candles de forte alta. Obviamente não estamos mais tão próximos à média de 9, tá? Mas tampouco apresentamos sobrecompra. Então é possível sim, nos próximos pregões, irmos testar a máxima histórica, tá? Lógico que é mais difícil ter um candle forte, com movimento, né? Como vimos aqui, mas segue apontando lá para a máxima histórica. Mesmo que ele faça um movimento mais lateral, o SPX vai ser oportunidade para a média de 9 chegar e aí sim fazer um novo pernada de alta para testar a máxima histórica. Então, provavelmente máxima histórica vem em breve, tá? Muito em breve, principalmente se sair notícia positiva em relação à vacina, SPX deve tocar lá a máxima histórica. EWZ, que é da Forte hoje, de 2,47, volume forte, tá? Veja aí que o volume foi acima da média. E viemos tocar aqui essa região de suporte nos 30,80, a mínima hoje foi 30,91, tá? Ainda não fizemos um pivô de baixa, ainda não fizemos, tá? Viemos testar aqui. Então nós temos dois cenários, né? 3, né? Ou a gente tem um repique imediato aí para fazer um fundinho duplo nessa região dos 30,80, ou a gente continua caindo para fazer aí um pivô de baixa, ou então a gente lateraliza nessa região para lá na frente ele decidir se vai romper a média de 9 caindo ou se vai tomar a pressão da média de 9 e vai cair, tá? Então vamos aguardar. Não está aí uma cara muito boa EWZ, né? Está próximo de perder um suporte, contudo a gente tem a média de 50 aqui, que é uma região de resistência, de suporte, melhor desculpa, interessante, que está passando nessa mesma região dos 30,80, tá? Então, enquanto não perder essa região com convicção, eu ainda espero o cenário 1 e 2 que eu falei, um repique imediato, ou ao menos uma lateralização aqui no EWZ, tá? Não caímos sozinho, não foi uma coisa descolada do EWZ, porque os emergentes também caíram, né? Caíram forte aí, 2,05%. Abriu já em gap forte de baixa e veio virar média de 9 para baixo. Contudo, aqui nos mercados emergentes a gente tem um cenário muito mais altista do que no EWZ, tá? Aqui a gente consegue ver um canal sendo montado, tá? Um canalzinho de alta, tá? Segue com viés
altista, ele volta, sim, é verdade que ele volta para baixo dos 44,20, que era uma região de resistência importante, e volta agora, mas a média de 21 ainda está inclinada para cima, ou seja, eu continuo otimista aí com os mercados emergentes em continuar fazendo esse movimento aqui dentro desse canal, tá? E voltando aqui para cima e rompendo a região dos 44,80, que é uma resistência forte, tá? Que é o topo lá de fevereiro, rompendo essa região, a gente vai apontar para o gap primeiramente, tá? Fronteira inferior aqui do gap, ali na região dos 45,50, beleza? Então vamos nos atentar aí, não foi um movimento localizado apenas no EWZ, mas mercados emergentes também caíram hoje. O Brent também, leve queda aí de 1,02%, fechando aos 44,64. Veio fechar gap, não no dia 5 de agosto, 2 dias atrás, né? Ameaçou deixar um forte gain no comprador, mas refutou parte do movimento e agora está vindo corrigir até a média móvel de 9, arma 9,3. Se superar a máxima de hoje, no pregão de segunda-feira, arma 9,3 e pode fazer um pivô para vir testar a região dos 47, onde passa a média de 200 períodos, ok? Papéis agora. Ambev achou o suporte, né, que eu falei para vocês já alguns dias atrás na região dos 13. Ontem ameaçou repicar, teve um movimento mais travado. Hoje chegou a superar a máxima de ontem e ficou um pouco mais travado. Então a expectativa mostra que possivelmente podemos ter um movimento mais travado nessa região dos 13 aos 13,40 para a média de 9 cair e aí ele decidir se ele rompe para cima, essa média de 9, isso ele toma um empurrão aqui para baixo, perdendo a região dos 13, tá? Então a Ambev aí tá bem fraca depois que deixou esse baita candle vendedor no balanço aí no dia 30 de julho, tá? Contudo também, falando de curtíssimo, de segunda a terça-feira, eu acho improvável que ele perca o suporte dos 13. Eu acredito mais numa lateralização ou ao menos um repique maior. Então fechou aí aos 13,31, tá? B3, queda de 2,34%, fechando aos 62,55. Segue num canalzinho de baixa, tá? Tá virando as médias, sim, mas ainda não perdeu o suporte do 62,20. Eu vejo como uma correção natural por conta da forte puxada que o ativo teve nas últimas semanas, tá? E a gente vai falar amanhã da B3 no semanal. Vocês vão ver que é uma correção natural, ainda tranquila, suave, nada a se preocupar com o papel por enquanto, ok? Então segue aí, apesar de estar no canalzinho de baixo, segue com viés mais positivo por enquanto, é um descanso apenas em B3. Banco do Brasil, queda de 0,70, fechando aos 34,11, segue mais lateral, achou um suporte aqui na região dos 33, repicou até a média, mas está completamente travado. Bancos, como um todo, estão muito travados. Então a gente precisa ver o rompimento aqui dessa congestão que está se montando. É muito provável, sim, que ele pode fazer um movimento, tá, até o topo, mas seria interessante ele fazer um pivô e romper em definitivo nas próximas semanas, nos próximos dias aí, né, para a gente ter uma direção. O papel está de lado, então precisamos, sem tendência, precisamos que o papel defina uma tendência aí. Vamos aguardar, volume aí um pouquinho acima da média. Segue o jogo aí em Banco do Brasil. Bradesco, queda de 0,59, chegou a estar subindo, né, depois que o Maia falou que vai engavetar o projeto da taxa do limite dos juros. Chegou a estar subindo, né, deu um spike e depois devolveu tudo. Continua travado, tá, nessa região aqui dos 22, né, com suporte nos 21,37, não consegue vencer essa região. Enquanto não demonstrar um candle comprador com convicção que vire a média para cima, nada a se fazer em Bradesco. Segue no movimento lateral, hoje o volume foi bom, acima da média, mas não demonstrou força para deixar um candle comprador, refutou aí grande parte do movimento, tá? Com um pavio superior bem longo. Então mostra aí que o papel realmente está muito pesado, muito fraco. Brasil Foods, alta boa de 2,33, fazendo aí um pivô, tá?
Um volume bom, ontem e hoje, volume muito bom, mas ainda não conseguiu vencer a região dos 22,80, tá? Então é possível que o papel esteja começando a desenhar aqui um canal, tá? Vamos aguardar. O papel começa a desenhar aqui pra gente um canal, tá? E aí consiga, em definitivo, romper essa região. Ainda não podemos dizer que temos o canal, pode ser que ele esteja começando a montar, mas é importante que fez o pivô, superou a máxima do dia 29 de julho. Vamos ver aqui se o papel fica pelo menos alguns candles de lado e depois rompe para fazer um novo movimento. Se vier a corrigir, né, dois pregões, pode ser um novo pivôzinho aí que esteja montando. O importante é vencermos essa região dos 22,80, que vai fazer o papel projetar um movimento pelo menos até os 24,40. Ok? Também tem aí balanço na terça-feira, né? Na terça-feira não, na quarta. Então atentos aí nos próximos dias em Brasil Foods. Cielo, queda forte, não conseguiu confirmar o rompimento desse triângulo, tá? Volta aqui para dentro. Podemos inclusive, né, ajustar aqui para ficar uma coisa mais visível. Então precisamos que o papel definitivamente rompa, né, e confirme a região dos 52 e 50, dos 5,52. Ontem rompeu, mas não confirmou. Já abriu um gap de baixa, refutou e veio fazer o que? Veio sentar aqui em cima da média de 9. Ó. Média de 9 nos 5,25. Veio aqui, inclusive, estressar a média e veio parar aqui na média. Então nós precisamos que Cielo, né, faça o que? Pode ser que fique ainda um pouco mais travado, chegando aí próximo ao vértice desse triângulo e depois rompe em definitiva a região dos 5,50 para esperarmos um movimento mais altista lá na região dos 5,90, dos R$6, onde a média de 200 períodos está caindo. Tá? O volume hoje não foi absurdo, foi baixo da média. Então a correção, apesar de forte, de 6,25%, aí, fechar os 5,25, não mostra maiores preocupações por enquanto. É lógico que ele não confirma o rompimento, mas não é uma queda com volume, né? Foi basicamente aí pessoal por conta do mercado pesado, talvez colocando lucro no bolso, defendendo também esse rompimento que poderia fazer o papel correr rápido, né? Então os shorts aí defendendo posição. Vamos aguardar ver se Cielo realmente deslancha aí nos próximos pregões, vencendo em definitivo essa região de 5,50. Conga, Cogni 3, o papel continua de lado, né? Foi a expectativa que eu falei que eu achava muito difícil que o papel continuasse caindo aqui no candle forte. Hoje teve um volume bom aí na média, tá? Mas segue travado, segue de lado aqui o papel, lateralizando aqui nessa região do 7,20 com as máximas ali no 7,80. Então o papel precisa, né, e pode ser que fique mais tempo aqui de lado. A média de 9 está caindo. Pode ser que o papel fique então mais travado para alguns pregões, mas é preciso que ele vença em definitivo, rompa essa média, tá? E faça um zigue-zague ascendente, né? Pivô aqui para vir testar essa região importante que foi perdida dos R$8, 8,30, onde passa a média de 200, tá? Por enquanto o papel continua muitíssimo pesado, tá? Vamos aguardar aí. Amanhã eu vou falar dela no semanal, qual é a visão no semanal, o que podemos esperar aí para Conga, tá? Fechamento aí no 7,29, alta de 0,28. CSNA, queda de 1,22, fechando aos 12,95. Veio hoje testar a média móvel de 9. Arma aí um 9,3, tá? Se superar a máxima de hoje no pregão de segunda, pode ter um novo movimento para testar a região dos 13,60, ok? Minério forte, dólar forte beneficia o papel, as médias estão inclinadas para cima, a tendência segue clara de alta, mas obviamente hoje não foi um bom dia para os papéis aí, que tem maior peso no Ibov, né? Muito pesado o Ibov hoje, então não foi um bom dia para os papéis que têm maior peso como o CSNA, mas segue com a expectativa altista aí de nos próximos pregões e fazer o teste dos 13,60, que é o topo lá de fevereiro, tá? Gerdau, GGBR, queda de
2,49, fechando aos 17,61, volume na média, vem estressar aqui a linha de tendência de alta, a média de 21 continua inclinada para cima, sim, é verdade que vira a média de 9 para baixo, mas ele deixou um pavio inferior longo também, tá? Então, eu vejo o viés como altista ainda, a média de 21 segue inclinado, e o ativo principalmente não perdeu o fundo anterior, então segue aqui fazendo possivelmente um zigue-zague ascendente, só vai ficar feio se perder a região dos 17, tá? Se perder a região dos 17, aí sim pode vir estressar mais a região aqui da MM50 que está subindo ali nos 16 reais, tá? Por enquanto o viés permanece de alta. Itube 4, queda de 2,11, papel muito pesado, volumaço hoje, tá? O papel também chegou a estar superando a máxima de ontem com a notícia aí do Maia, que vai gavetar o projeto, mas devolveu todo o movimento e acabou fechando embaixo. Então tá muito feio Itaú. Tem um suporte forte aqui na região dos 25 com 40 a 25, tá? Pode ser que ele estresse aqui na segunda-feira, mas eu acho muito difícil o papel perder aqui já na segunda-feira essa região dos 25, tá? Se deixar um candle comprador aqui, se deixar um candle comprador aqui, né? Deixar um martelinho aqui na segunda-feira, pode ser oportunidade para você tentar na terça um repique até MM9. Mas não tem tendência alguma o papel. O papel está de lado desde o começo de junho, então nada a fazer para quem quer se posicionar no papel para um swing trade, tá? Logicamente que day trade você consegue naturalmente fazer, mas o papel está sem tendência alguma. JBS queda de 1,72, fechando aos 21,67. Outro papel que está completamente lateral, né? No mesmo range de preço aí, desde de começo de julho, ali da região dos 21,60 até os com máximas 23,20, não sai daqui de jeito nenhum. Então você não faz nada. Papéis assim a gente só vai perder dinheiro se operar. Então nós precisamos da definição. A média de 200 está caindo. Se porventura nos próximos pregões ele vier a testar essa região dos 23 e 26, tá? E romper com convicção, aí a gente avalia. Mas segue fraco, volume mingou no papel, segue lateral, então não fazemos nada por enquanto. Se perder essa região imediata aqui também dos 21,60, tá? Dos 21,40, pode vir tranquilamente testar a região dos 20,60 aqui sem perder também ou sem iniciar uma tendência baixista, que é uma região de forte suporte. Então seguimos na expectativa aí contra a JBS. Magazine Luiza, queda de 0,30%, fechando aos 85,65. Papel segue, né, respeitando a média de 21, a média de 9 já se inclinou para cima. Minha expectativa é que o papel venha testar a máxima histórica aí em breve. As bandas estão bem estreitas, bem fechadas. Vamos ver aí, mesmo que o papel fique um pouquinho mais de lado, a hora que ele abrir essas bandas ele deve dar uma porrada para cima aí, tá? Segue com a sua tendência forte e firme Magazine Luiza, apesar da queda hoje de 0,30. Marfrig, queda de 0,57, fechando aos 13,86, segue nesse canal de baixa, não perdeu ainda o suporte dos 13,80, hoje veio violar essa faixa, mas fechou acima, né? Fechou nos 13,86, segue no canal de baixa. Se deixar um candle aqui comprador rompendo esse canal, pode sim ser uma oportunidade para você pegar tentar surfar aqui uma nova pernada de alta, tá? Principalmente com movimento possível até a região dos 15 reais ali, 15,80, tá? Mas por enquanto o papel segue muito fraco. Veja o volume. O volume está muito baixo no papel, é muito tranquilo. Tem balanço para sair aí na quarta-feira, então pode ser que até lá o mercado esteja aguardando o que ele enxerga no balanço e depois o papel pode dar um forte movimento, seja de alta, seja de baixa. Vamos aguardar aí, mas por enquanto não fazemos nada em Marfrig. O IBR3 estável, 0 a 0. O papel chegou a estar subindo, chegou a estar caindo, fechou no 0 a 0, volume fraco, travado entre as médias, como eu falei, corrobora para um movimento mais corretivo no papel, e é o que nós vamos ver amanhã no fechamento semanal, não percam, tá? Isso daqui
que é esse descanso aqui que o papel está fazendo? Como a gente enxerga ele no semanal, né? Vamos aguardar no diário. O papel pode ficar algum tempo mais travado. Aqui, a hora que a gente vê o rompimento, pode ser o trigger para a gente tentar surfar uma nova pernada do papel, tá? E a gente tem que olhar muita tendência no semanal. Então é importante vocês entenderem essa tendência amanhã na live de fechamento semanal, de giro semanal às 14 horas, exclusivo para quem é master. Petrobras, queda de 1,85, acompanhou o Brent, que teve leve queda também, depois de dois fortes candles de recuperação. O de segunda-feira, né, de terça-feira, melhor, foi um candle de recuperação, tá? E o de quarta-feira, assim, foi o forte candle abrindo um gap de alta. Foi tocar a região de resistência e está recuando até a média de 9, média de 21, as duas estão no mesmo patamar. Então aqui em Petrobras, obviamente que a gente depende, é muito correlacionado com o petróleo, mas vai ser uma oportunidade para quem quer entrar na Petro aqui, se superar a máxima de hoje no pregão de segunda, surfar uma possível nova pernada aqui até a região dos 23,60, a média de 200 que está caindo, tá? Contudo, entretanto, todavia, o movimento mais legal para a gente se avaliar seria que se ele viesse testar aqui os 23,60, ficasse um pouquinho lateral e depois rompesse com convicção. E aí rompesse em definitivo essa média de 200 que está caindo, aí fica legal para ele testar o patamar lá dos 24,70, tá? O volume aí foi fraco, que corrobora aí para uma correção no papel sem maiores dramas, sem maiores forças vendedoras aí. SUSB, queda de 0,30, papel aí segue forte, hoje chegou a estar superando a máxima de ontem, faz uma correção, o papel já está distante da média aí de 9 períodos, então o ideal é que o papel faça assim um movimento mais lateral, média vai subir, e aí a hora que a média de 9 chegar mais próximo do preço, a média de 21 também chegar um pouco mais próximo, você avalia uma compra quando deixar um candle de convicção para você tentar surfar uma nova pernada no papel para a região dos 51, 51,20. Tá? O dólar forte beneficia muito aí a Suzano. Então a expectativa é de alta, o papel está forte aí, tá? E também tem balanço aí na quinta-feira. Então de olho aí em SUSB. Uzi Minas, queda de 0,36. Papel aí está um pouco mais lateral, mas segue com a média de 9 inclinada para cima, média de 21. Vai ser oportunidade também, o papel está descansando. Hora que a gente vê o rompimento para o papel. E finalmente, né, já está demorando demais e fechar esse gap aqui nos 9,08. Mas a expectativa continua de alta no papel. Sem maiores problemas. O volume hoje foi bem baixo, tá? O que vai corroborar aí para esse movimento mais lateral aí que nós estamos vendo no papel. Depois dessa puxada que teve no rompimento aí no dia 27 de julho. Vale 3, queda de 2,23, fechando aos 60,45 e vai testando, né? Eu falei para vocês, vai testando a linha de tendência de alta. Então, na minha visão, o papel pode ficar um pouco mais travado aqui alguns pregões. Quanto mais próximo chegar desse vértice, desse triângulo aqui, tá? Melhor. A hora que ele deixar o rompimento com convicção, vai ser o trigger para você entrar com um stopzinho curto para tentar surfar uma nova pernada em Vale, tá? Dólar forte, minério forte, bom para Vale, bom para quem quer se posicionar. Então fique atento aí nos próximos dias. A gente vai também ver no semanal como que Vale está se comportando, né? Qual a minha visão aí para Vale. Via Varejo, queda de 2,86, fechando aos 19,03. Segue no mesmo cenário que eu falei para vocês ontem. Ah, mas está perdendo a média de 21. Tá, mas ela ainda está inclinada para cima. O papel está descansando, tá? Está aqui mais lateral. Só fica feio se ela perder essa região dos 18,50 com convicção. Por enquanto, está descansando. E tem muito a ver, como enfatizo mais uma vez, com o movimento no semanal. E a hora que vocês verem o semanal de Via Varejo, vai estar um negócio bem interessante. Não percam aí amanhã, tá? Então vai ser oportunidade, papel descansando aqui, ele fizer rompimento, para nós surfarmos um possível movimento até os 22,30 e depois o papel romper uma nova pernada de alta, tá? Resultado aí na
quarta-feira. Então, atentos também, tem bastante empresas com resultado na próxima semana, tá? Atentos aí em Via Varejo. Já aliviou os indicadores, vamos ver como reage nos próximos pregões. Beleza? Vamos lá, pessoal. 3 papéis aí pra gente falar. 3 papéis rapidamente. Vamos ver aqui o que o pessoal pede. Vamos lá, pessoal. 3 papéis. VEG. VEG segue descansando, tá? Então, olha só, o padrão se repetindo. Puxada, descanso. Puxada, descanso. Puxada, descanso. Veja que o papel não perdeu a média de 9. Descansou, não perdeu a média de 9. Descansou, não perdeu a média de 9. Então, se o papel, né, pode ficar um pouco aqui mais de lado, a média de 21 está se aproximando. Se o papel romper aqui, né, o que você vai fazer? Você vai comprar ou vai vender esse papel? Comprar. A tendência está linda de alta, tá firme e forte, obedecendo aqui a linha de tendência, né? Puxa, descansa, puxa, descansa, puxa, descansa. O papel vier travar aqui mais alguns dias, o que você vai fazer quando romper, pessoal? Compra. Não tem o que fazer, compra. Vamos lá, JHSF. O JHSF ele ativou, né, um ombro cabeça a ombro, tá? Hoje ele ficou no 0 a 0, estável. Mas como eu falei para vocês, é um papel que tem a média de 50 subindo, tá? E se o papel estressar esse patamar aqui da média de 50 subindo, desculpa, que hoje está em 7,97, na segunda-feira vai estar em 8 e pouco e está subindo, tá? Vai ser um bom parâmetro para você avaliar compra. Ele não perdeu a mínima desse candle aqui que ativou. A mínima foi 8,40, né? E hoje foi... Não, chegou até a perder, sim. Perdeu a mínima. Mas não confirmou. Não fez um candle feio. Fechou 0 a 0. Então, o que eu vejo? A gente pode, né, do lado mais baixista, tem um ombro, cabeça, ombro em andamento. O papel pode estar confirmando um pivô para vir estressar a média de 50. E esse é um cenário mais provável, dado o setup que está montado. E podemos ver um suporte ali nos 8,40 que está sendo testado. Se o papel lateralizar aqui, a média de 50 períodos vai subir e o papel deixar um candle comprador, pode ser um trigger, tá? O ideal, o ponto realmente que vai refutar esse padrão baixista era que ele romper esse ombro, tá? Então, na hora que ele vier fazer um movimento de alta aqui, fizer um pivô e romper essa região aqui dos 9,40, tá? 9,40 não, 9,60 ali, a hora que ele vier a romper, aí ele vai refutar esse padrão de baixa e vai mudar sua tendência de baixa para alta. Mas por enquanto, ainda com a média de 9 inclinado para baixo, com a média de 21 inclinando para baixo, o viés é de baixa no diário. No semanal já são outros 500, tá? Por isso é importante vocês acompanharem amanhã o fechamento semanal. Vai, vamos de lambuja hoje. Mais 2 papéis então. IRBR3. IRBR aqui tem um canal de baixa, tá? Segue no canal de baixa. Hoje queda de 0,89. Chegou a estar subindo. Tá? Forte, tocou na média de 21, refutou. O papel está muito fraco, muito fraco. Eu não faria nada enquanto ele não fizer um pivô aí de alta, tá? Ou seja, enquanto o papel não romper as médias, né? Fizer um pivô ganhando a média de 50 e especialmente voltando para cima do patamar ali dos 9,90, R$10, tá? Obviamente que aqui é um ponto que o papel já está esticado, né? Já caiu vários dias
Então a gente poderia estabelecer aqui um suporte imediato na região do 7,45 ali no papel, tá? Vamos ver se ele segura e se ele fizer o pivô aqui pode ser um bom ponto para você avaliar a entrada e um repique, né? Uma pernadinha ali pelo menos até a região dos 9,60 a 9,90, tá? Move 3 segue num canal de alta, bem legal, bem bonito, e segue aqui com uma região de resistência nos 17 aos 17,50, tá? Médias inclinadas para cima. Então tem uma região que foi o fundo ali de começo de março, né? Deixou um pivô de baixo. Então vencendo essa região em move, tá? Vencendo essa região dos 17,50, o papel tem tudo para iniciar talvez uma tendência mais forte e vir em busca do gap lá do Corona, né? Pelo menos a fronteira inferior do gap lá nos R$21, nos 20,96, tá? Então, de olho, atentos aí, move tá legal. Rompendo essa região dos 17,50 pode dar mais uma puxada aí em busca do fechamento de gap. Beleza, pessoal? Agora eu vou para minha live 2 com os alunos do curso de análise técnica. A gente analisar commodities, moedas, outros papéis, índices. Quem tiver interesse em aprender, né, em participar dessas lives exclusivas, em conhecer a análise técnica, como eu digo para vocês, em aprender a pescar, tem a descrição, na descrição do vídeo tem um link para o curso, tá? Qualquer dúvida me mande um direct message, seja no TC, seja no Instagram, seja no Twitter, tá? Quem não é do TC também pode fazer o curso. E tanto o Master como quem não é do Traders Club tem desconto no curso. Então, qualquer coisa me mande um direct message que eu esclareço as dúvidas de vocês, tá bom? Então não percam, amanhã, 14 horas, fechamento semanal, giro semanal exclusivo para Masters. Vou postar no Trade Ideas o link, tá bom? Bom final de semana a todos, aproveitem, até amanhã.